Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Jesus estava se referindo ao amor ao próximo, Caio? Ao deixar de amar o próximo devido a algumas atitudes inaceitáveis, será que Deus realmente deixa de nos amar? A questão não tem nada a ver com o amor de Deus por mim, nunca teve. É uma seara na qual eu não entro. Uhum. É a do amor de Deus. E eu só entro na seara humana. E ele perguntou, olha, a primeira frase dele, leia, por favor. Jesus disse que o amor de As pessoas não muitos... entenderam nada ainda, olha só. Leia. Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Isso. Jesus estava se referindo ao amor ao próximo? Que outro amor? Que outro amor? É porque o pessoal pensa que existe o amor a Deus em estado de separação dicotômica, em estado de esquizofrenia. Eu consigo amar a Deus e não amar o próximo. É complicado. É o que a religião ensinou. Então, o que é amar a Deus para essas pessoas? É ir ao culto, é dar o dízimo, é frequentar um lugar, é fazer parte do coro, coral, é ajudar nos ministérios, é ser obreiro. Isso é amor a Deus. E parece que se você praticar isso, você ganha um determinado crédito até para discriminar o próximo. Na realidade, querido, esse negócio que você pratica, que você chama de amor a Deus, é apenas a construção psicológica que você criou para não precisar se envolver com o próximo. É como o dízimo, por exemplo. Quantas pessoas, centenas, milhares? Olha só, eu estou com medo que o meu som caia porque esses microfones estão apitando, pode ser a bateria. Se acontecer alguma coisa, me avisa. Aí você tira, tá bom. Tá. Então, quantas centenas de milhares de pessoas já disseram a mim que dão o dízimo para não terem que se preocupar com a carência humana? Por isso elas vão lá no gasofilácio e votam dízimo. E aí, quando elas fazem isso, a esquizofrenia separa o sacro do profano, o religioso do secular. E aí elas dizem, eu já dei dinheiro lá no altar, já dei dinheiro no altar, e por isso eu não preciso me preocupar com o meu próximo. Aqui acabou de vir um aviso dizendo que o meu Bluetooth, está perdendo a bateria. Conexão. Bateria. Você quer trocar o cabo, Caio? Estou trocando aqui. Você está aí? Estou aqui, estou na tua. Deixa eu ver. Tá me ouvindo agora? Tá, mesma coisa. Tá me ouvindo? Para mim não mudou nada. Hein, brother? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Deixa eu... Tô te ouvindo. Aqui. Tá legal. Então vamos lá, né? Eu vou te falar, a sua voz fica muito melhor com esse fone. Então tá, vou passar a usar só esse. Tá lindo agora. O que acontece é que eu vejo pessoas usando essa história do amor a Deus vinculado ao sagrado e à religião e aos lugares de culto como sendo o grande pretexto para que eles não tenham que olhar para o mundo e se alienar da vida. Não entenderam até hoje que só é possível amar a Deus no próximo. E que esse é o princípio. Quem lê a Escritura, eu vou até pedir para o Marcelo Cunha colocar o Evangelho de Carreirinha no Spotify e no iPad, aí para o pessoal ouvir enquanto anda. Porque não é possível, Braulio, quem lê o Novo Testamento não tem mais dúvida de que não existe amor a Deus porque o cara fica em algum lugar levantando as mãos e batendo palma ou fazendo parte da associação religiosa.
Isso tem uma utilidade psicológica e social quando o grupo é bom, quando a congregação é boa. Mas do ponto de vista espiritual, a coisa entra no teu quarto, começa assim, fala com teu pai que está em secreto. Ela prossegue contando a história do bom samaritano, do homem que foi assaltado naquela baixada entre Jerusalém e Jericó, que você conhece muito bem. E aí, o que acontece? Passa por ali um oficial supremo do culto, um sacerdote, passa por ali, vê o cara caído e diz, não, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Tenho que chegar no templo, preparar as liturgias e oficiar o meu culto a Deus, expressar o meu amor a Deus é maior e mais importante do que cuidar desse desgraçado que está caído aqui, sabe lá por quê? Deve ter feito alguma coisa errada. Aí já pula por cima do quase cadáver e vai cultuar a Deus. Aí vem um obreiro, um auxiliar dele, um levita, um cara lá do Ministério de Louvor. E olha e diz, eu não posso perder tempo, eu tenho tanta coisa gospel para cantar, para ensinar lá na igreja, eu preciso me desenvolver, eu estou ganhando espaço de desenvoltura musical, artística para Deus, para o louvor de Deus, então eu não vou parar aqui não. Como outro dia eu vi o Macedo repetir pela 10ª vez, não perca seu tempo com essa gente miserável, desgraçada e falida. Esse povo não dá futuro a ninguém. Macedo. Então, esse é o espírito do que vai sendo ensinado pelos sacerdotes da maldade entre nós. Aí vem um herege, que o pessoal precisa entender, eu venho falando isso há quase 50 anos. O ambiente do samaritano. O samaritano era mais herege, mais herético para um judeu naqueles dias de Jesus do que um espírita kardecista é para um evangélico hoje. Nossa. O samaritano era mais herético para o judeu dos dias de Jesus do que uma mãe de santo, um babalaô, um desses indivíduos que são objeto de discriminação religiosa. Um samaritano era mais abominado pelos judeus, pela religião judaica e pelo fanatismo judeu, do que o romano que estava lá pisando, matando, crucificando. Nossa. Era menos repudiado do que o samaritano. Olha isso. Por quê? Porque o samaritano tinha sido parte de Israel até que foi levado para cativeiro. O reino foi dividido em 2, logo depois da morte de Salomão, e aí ficaram as tribos do norte, onde a capital era a Samaria, e as tribos 2 do sul, onde a capital era, na realidade, Jerusalém. E eles foram para o cativeiro. Judeus, depois de alguns anos, foram também. Só que os judeus voltaram judeus, até mais judeus, porque eles criaram a sinagoga no cativeiro, eles criaram leis novas, tradições. Eles acharam que se sofisticaram para Deus no cativeiro babilônico. Já os samaritanos se misturaram, chegaram lá e casaram com os assírios, tiveram as suas mulheres gostosas. As mulheres samaritanas eram mais gostosas do que as mulheres judias.
Não é à toa que João 4, quando pinta o quadro da mulher mais sensual, mais provocativa dos evangelhos, é uma samaritana. É uma samaritana. Com Jesus sozinho à beira do poço. Até hoje você vai na Samaria e você encontra lá na Palestina, em Nablus, você encontra mulheres de um corpo fenomenal, coxas, bundas. Elas têm uma genética, do ponto de vista físico, superior à genética judaica, quanto à atratividade. São as gostosas de Israel. Não de Israel, porque não são Israel. São os samaritanos que vivem na Palestina. Tá. E os judeus os abominam até o dia de hoje. Então, o que acontecia nos dias de Jesus? Desde que um samaritano, 18 anos antes de Jesus começar a pregar, um samaritano entrou no templo de Jerusalém escondido e derramou sangue de porco no altar. O cara estava tão furioso com a discriminação, porque os samaritanos oferecem sacrifícios ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eles dizem que é o Deus dele, até o dia de hoje, lá no Monte Gerizim, que é o Monte das Bênçãos, conforme o Velho Testamento. Os caras estão lá trabalhando ainda. Até hoje, eles são os únicos que oferecem sacrifícios de animais ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estão derretendo Israel, lá. Isso cessou quando o templo foi destruído no ano 70. Depois, no exílio, não tinha espaço. E hoje em dia é proibido. É antissanitário fazer isso em Israel. Só alguns grupos radicais de extrema-direita que fazem isso escondido. Mas a legislação de Israel proíbe. Os samaritanos, todavia, praticam. Eles não são judeus. E 18 anos antes de Jesus começar a pregar, esse cara entrou no templo em Jerusalém e derramou sangue de porco no altar e gerou uma comoção de ódio religioso absoluto, total e pavoroso contra ele, de modo que os rabinos de Israel diziam, olha só, os rabinos de Israel diziam ao povo nas sinagogas que todo judeu piedoso deveria, todos os dias, antes do sol se pôr, levantar as mãos na direção da Samaria e dizer: maldito sejam todos os samaritanos em nome do Deus de Israel, todo dia, antes do sol se pôr. Você conhece alguém que faça isso com espíritas kardecistas, umbandistas, candomblecistas ou qualquer outra coisa no Brasil? Então você veja que a discriminação religiosa contra o samaritano era pior do que tudo que a gente conhece no Brasil. Tudo. Eu sou chamado de herege por muito menos. Por qualquer coisa que eu faça humana, eu sou chamado de herege. Se houvesse aqui no Brasil uma coisa tão grave quanto ser samaritano, que é, do ponto de vista religioso, pior do que ser gay, LGBT ou qualquer outra coisa, era ser samaritano. Quando eles quiseram ofender Jesus ao máximo, eles chamaram Jesus de samaritano doido. Caraca, velho. Então, o que Jesus faz com esse ódio todo? Se fosse um pastor, um teólogo sábio, sensato entre nós, aconselharia Jesus a não tocar no assunto. Mas olha só essa ação de natureza suicida de Jesus. Quando ele cria essa história, quando o cara perguntou quem era o próximo dele, a quem ele devia cuidar. Essa é a pergunta do contexto. Ele conta essa história. Olha, havia um homem que caiu na mão de salteadores no caminho entre Jerusalém e Jericó, foi deixado morto, moribundo. Passou um sacerdote, um bispo, um apóstolo,
se desviou e disse: essa é perda de tempo, esse cara aí é um maldito, não vou perder tempo com ele, não tem nada para dar para Deus, nem para a religião, deixa ele aí, já era. Aí passa o líder do louvor e diz a mesma coisa, seguindo o exemplo do seu mestre. Aí Jesus diz: de repente chega um samaritano. E o samaritano olhou, um samaritano que andava no seu caminho. É linda essa distinção. O que se diz é que o sacerdote andava no seu próprio caminho e se desviou do homem. O outro também, andando, se afastou para outro caminho. O samaritano, andando no seu próprio caminho, enxergou o homem e não fugiu dele. Antes cuidou dele, e aí a descrição que Lucas faz é toda de um culto. É maravilhoso o que Jesus descreve. Diz que cuidou, pensou-lhe as feridas, lavou as feridas do cara todinho, todo machucado. Normalmente você derramaria primeiro vinagre para fazer asepsia. Você concorda? Sim, Caio. Naqueles dias, vinagre tinha um papel asséptico. Eles passavam para limpar, era uma água oxigenada, era para tirar o excesso. Era o remédio dos caras. E depois o óleo, o azeite. O azeite era posto depois do vinagre, para dar aquela aliviada, aquela embalsamada. Aquela analgesificada no cara, aliviar. Mas no texto lá de Lucas 10, do samaritano e o homem caído, a ordem é invertida. O cara primeiro passa óleo, depois vinagre. Eu acho interessante. Primeiro ele alivia a dor, depois ele trata da ferida. Olha. Isso é de um significado sutil muito bonito, lindo. E tem mais, eram elementos usados nos cultos judaicos como líquidos de libação. Tanto o vinagre, quanto o vinho, quanto o azeite eram derramados como líquidos de libação. E aquele cara caído se transforma no altar de Deus no caminho, desprezado pela religião. Ali estava o santuário, ali estava o sacrifício, ali estava o culto, ali estava o contato com Deus, ali estava a verdadeira adoração, se faria através de um amor pelo próximo, porque a gente só consegue de fato manifestar amor no próximo. Não dá para manifestar a Deus só gritando para os céus. Deus não aumenta se eu grito para os céus e não diminui se eu não faço nada a respeito disso. Mas Deus se torna o meu Deus quando eu enxergo o meu próximo. É a pergunta básica de João na primeira epístola. Quando ele manda a gente amar uns aos outros, ele faz uma pergunta depois: como pode você amar o seu próximo? Se você tem um sonho, se você ouvir o seu próximo e vir o seu próximo passando necessidade, em miserabilidade, em carência, e você tem como ajudar, tem como alcançar, tem o que fazer, todavia você fecha o coração para ele e desvia o seu caminho. João pergunta na primeira epístola dele: como pode permanecer em você o amor de Deus? Como pode? Você vai falar de amor para quem? De quê? Então, voltando ao nosso amigo, meu querido, não existe manifestação de amor a Deus que não seja pelo próximo. Não existe manifestação de amor a Deus que não seja por suas criaturas e por sua criação. Ninguém ama a Deus se odeia a natureza que ele criou. Ninguém ama a Deus se não cuida e não tem respeito e reverência pelo próximo, seja ele quem for, conforme Jesus ensinou. O resto é religião, o resto é loucura, o resto é distração do inferno para tirar a nossa mente do significado espiritual da verdadeira vida, segundo Jesus, segundo o Evangelho.